Graça e paz a toda a igreja, amém? Amém, louvado seja Deus. Quero convidar meu esposo a se levantar. Esse lindo homem que já tem dona, se chama Davi, meu companheiro de jornada. Obrigada, esposo. Somos membros da Igreja Batista no Bairro Ideal. Pertinho, mas é pertinho mesmo, né? Não é distante, não. Obrigada, irmã. Estamos tendo a grata alegria de estar compartilhando com os irmãos desde ontem um pouquinho sobre casamento, um pouquinho sobre família. E vamos dar continuidade, então, a este tema. Um tema que foi escolhido, né, pelo departamento. Nossa reunião, a irmã Márcia trouxe, né, algo de Deus, literalmente, do seu coração, como líder, né, deste ministério neste lugar. E nós pedimos ao Senhor uma orientação a fim de que estivéssemos sendo canal, ferramenta nas mãos dele, para que pudéssemos então estar compartilhando da mesma visão que a irmã para o dia de hoje. Então ontem o tema estava tão ali, tá ali, né? Bem bonitinho. O tema é casamento, uma aliança em Deus. E o texto base em Colossenses 3,14. Pedi para o irmão me ajudar aí. Colossenses 3,14. Os irmãos trouxeram Bíblia? Sim, né? Amém. E diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição. O que une o coração da esposa ao esposo, o que une o coração dos pais aos filhos, o que une irmãos e irmãs, deve ser um elo perfeito. E a Bíblia nos traz que esse elo perfeito é o amor. Mas se o amor é o elo perfeito, por que é que hoje nós estamos olhando para as famílias e vendo tantos elos desfeitos? Tantos corações que não estão mais ligados um ao outro. Por que é que nós não conseguimos enxergar a ação desse elo perfeito? E quando nós recorremos à palavra, porque aqui nós estamos falando a partir da palavra, a partir da Bíblia, a partir da palavra do Deus ao qual nós servimos, quando nós recorremos a essa palavra para entender esse amor, nós vemos que em 1 João, capítulo 4, versículo 8, João vai dizer que aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós olhamos para as famílias hoje e vemos que esse elo, ele está se desfazendo, é porque o amor que está sendo utilizado para criar vínculo, para formar elos, não é o amor verdadeiro. O que nós temos visto hoje, e aí eu vou pensar um pouquinho sobre o tema que fala casamento, uma aliança em Deus, e toda família começa no casamento. Então, por que falar de casamento num culto público? Porque hoje nós temos visto uma sociedade falando justamente contra o casamento. Porque o casamento é o início da família. Então, como destruir casamento? Na base, no início. Destruir a família no início dela, no casamento. É comum nós vermos hoje jovens, adolescentes, dizendo para nós que eles não querem se casar. Alguns mais corajosos dizem até que se casarão, mas que não terão filhos. Eu não sei se isso é só lá na minha igreja, e nós temos trabalhado, mas eu também sou pedagoga, eu dirijo, né, um colégio com 630 adolescentes. Irmãos, é quase unânime entre a adolescência de hoje. Eles dizem, eu não quero casar. E como eu falei, os mais corajosos até, não, eu acho que eu vou, de repente, se eu encontrar a pessoa certa, eu vou morar junto. Mas quando se fala de filhos, eles são os primeiros. Não, filho, para quê? Filho dá muito trabalho.
Então, como falar de família se não começarmos a falar sobre casamento? E como falar de casamento se nós não entendermos que casamento precisa ser uma aliança em Deus? Não um contrato, não um acordo simplesmente, mas uma aliança. E aliança em Deus. E aí quando a gente vê essa palavra em, que faz toda a diferença dentro desse tema, em é uma preposição que aqui vai indicar lugar. Aliança em Deus, um lugar, a base, a estrutura, o local onde um casamento precisa estar sendo construído, estruturado. E se eu perguntar para você hoje, a sua família, ela foi estruturada onde? Em quê? Qual lugar? Qual local? Qual tem sido a base? Ou qual foi a base que você escolheu para edificar, para construir o seu casamento, a sua família? Talvez alguns aqui decidiram baseados em aparência. Construíram o seu casamento em aparência. Formaram família baseada em aparência. E aí eu vou te perguntar, e quando ela já não existir mais? Porque a aparência que eu tinha quando Davi me conheceu, ela já não existe mais. A aparência que o Davi tinha, né? O cabelinho que ele tinha, já não existe mais. O meu cabelo era ruivo, grande. Até ano passado ele era loiro. E aí no final do ano eu desisti de pintar. Falei, agora eu vou assumir as minhas mechas naturais, vou cortar. A aparência que ele encontrou em mim no início já não existe mais. Se o casamento, se o relacionamento tivesse sido fundado, baseado, construído na aparência, o que seria de nós hoje? Muitos casamentos, muitas famílias estão em ruínas, porque a base foi lançada em alicerces que já não existem mais. Se o seu casamento foi baseado em posses, a pandemia veio para dar uma rasteira, não foi, gente? Quantos autônomos, quantos empresários hoje já não têm mais as suas posses? Já não tem mais o mesmo poder aquisitivo que tinham antes. E aí? Talvez você diga para mim que o seu casamento, a sua família, foi construída em sentimentos, em amor. Mas talvez no amor que já se esfriou, num amor que já se perdeu, que já se desviou, num amor que nós temos estudado na nossa sala, na nossa classe de casais, que a gente chama, eu também sou professora de português, então às vezes eu uso algumas coisas da língua portuguesa, né? E alguns aqui construíram o seu amor no amor baseado no se. Eu amo se me amar. Eu cuido se cuidar de mim. É no condicional, é um amor que coloca condições. Existem pais que colocam condições para amar os seus filhos. Eu amo se for obediente. Eu amo se for típico, perfeito. Se for neurotípico, se for atípico, se for diferente, eu não amo mais. Quantas mães de crianças especiais estão lutando sozinhas porque os seus maridos, os seus pais não amaram o suficiente para se manter ao lado dessas mães? Colocaram condições para amar os seus próprios filhos. É um amor condicional. Querido, se a sua família, se o seu casamento está sendo construído baseado num amor condicional, um dia esse si vai terminar. Porque ninguém é capaz de nos dar exatamente aquilo que nós achamos que merecemos. Em algum momento, como foi dito aqui ontem, nós seremos frustrados, decepcionados. E se o nosso amor foi condicional, as bases que vão estar estruturando a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, elas virão à ruína. Por isso que o nosso amor, ele precisa ser concessivo.
é apesar de. Apesar de quem o Davi é, eu o amo. Apesar de quem eu sou, ele me ama. Apesar do meu filho ser levado, eu o amo. Apesar de, porque esse é o amor de Cristo por nós. Apesar de você ser quem você é, Deus te amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus por você. É apesar de quem você é. Então, quando nós vamos falar de família, quando nós vamos falar de casamento, quando nós vamos falar de casamento em Deus, de família construída em Deus, e esse deve ser o local, o lugar, a base, a estrutura para uma família, nós precisamos entender que toda família construída em Deus precisa seguir o padrão de... Não é o meu padrão, não é o meu jeito, não é da minha forma, não é do padrão que o mundo está dizendo que tem que ser, é do padrão de Deus, é no padrão dele. E no padrão de Deus, querido, o casamento é do sim ao fim. No padrão que Deus instituiu, filho é seu, do momento gerado ao momento recolhido. No padrão de Deus não existe interrupção. No padrão de Deus, toda promessa que Ele faz, Ele cumpre. Ele vai até o fim. Então, querido, se o teu casamento está estruturado em Deus, não existe família, não existe outro jeito. É do sim ao fim. Porque casamento significa, no nosso dicionário, uma ação voluntária entre duas pessoas. Aqui, em pleno século 21, dentro dessa igreja, ninguém casou forçado. Eu posso afirmar isso, bispo, que ninguém foi obrigado a escolher esta pessoa que está ao seu lado. Você não foi obrigado, você escolheu. Foi uma ação voluntária entre duas pessoas. E a partir dessa ação voluntária, houve uma palavra mágica num certo momento, num dado momento, e essa palavra foi o sim. Você deu um sim para essa pessoa que está ao seu lado. E no dicionário, sim significa aprovação, consentimento, afirmação. Você deu sim, e talvez você não saiba nem para que você disse sim. Você só disse o seu sim. Quem está noivo, quem está namorando, quem está esperando no Senhor, entenda que casamento precisa ser voluntário e precisa ser consciente. Eu vou dar um sim. Para que eu vou dar um sim? Quando você disse o seu sim para quem já é casado, você disse um sim para uma vida a dois. Não é verdade? Você tinha a sua vida, você era só você. Mas a partir do momento do seu sim, a sua vida não é mais só sua. Ela passa a ser dos dois. É 1 para 2. E quando eu tenho 1 para 2, que conta é essa? Divisão. Mas não é a divisão que separa, é a divisão que o bispo estava dizendo aqui. É a divisão que reparte, que compartilha. Você disse sim para uma vida que vai ser compartilhada. Você disse sim para um relacionamento de troca. Não é um relacionamento só de unilateralidade, de só receber, mas é um relacionamento de reciprocidade. É de dar e receber, é de doar e receber. Foi para isso que você disse sim. Você disse sim para fazer o outro feliz. E isso foi dito lá na nossa reunião ontem, né? E é lindo que a Bíblia trata de todos esses assuntos. Moisés, quando estava passando a lei para o povo, lá em Deuteronômio, ele disse assim, ó, Deuteronômio 24:5 diz assim, ó, o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo.
Durante 1 ano, ele ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Ele era responsável por promover a felicidade da mulher que ele havia escolhido para se casar. E não era para ele ficar em casa sendo feliz. E quantas pessoas ainda insistem de que casamento é para eu ser feliz? Quantos jovens e adolescentes, quantos adultos acreditando piamente que é algo para mim, que eu preciso ser feliz. E quando eu digo isso, que eu preciso ser feliz, a partir do momento que eu não me sinto feliz, sabe o que eu faço? Pulo fora. Eu pulo fora, porque o mundo diz para mim o quê? A vida é uma só, e eu preciso ser feliz. É o que o mundo diz para você. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, que cada qual não procure o seu próprio interesse, mas sim os do outro. É isso que a Bíblia está dizendo para você. Que no seu casamento, quando você disse sim, você deve procurar a alegria do outro, a felicidade do outro. E isso também lhe será por alegria. O teu sim precisa ser para isso. E nós vemos hoje mães que não se colocam mais como mães, não se fazem mais mães como antigamente. Não se faz. Mães que amavam os seus filhos e demonstravam esse amor em atitude. Hoje, primeiro eu, depois o outro, mesmo que esse outro seja meu filho. E a gente vê a Bíblia tratando sobre amor. Deus, ele pega e usa o amor maternal como um amor supremo quase, né? Quando ele diz, olha, pode uma mãe vir a se esquecer de um filho que ainda amamenta? Porque na nossa mente, ou pelo menos para aquele povo, era algo inimaginável. Mas o Senhor, já olhando para os dias de hoje, para as mães de hoje, ele disse, mas ainda que isso viesse a acontecer, ou vier a acontecer, eu todavia não me esquecerei de ti. O padrão de amor é esse, é o outro, é a alegria do outro, é a felicidade do outro. Foi para isso que você disse sim, homem. Para a alegria da sua esposa. Foi para isso que você disse sim, mulher. Para a alegria do seu marido. Para que mais eu disse sim? Eu disse sim para honrar, respeitar, amar primeiramente a Deus e então ao meu marido. Tudo, Colossenses 3,17 diz assim, olha, e tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você faz, quando você arruma a sua casa, quando você sai para trabalhar, quando você leva o seu filho à escola, quando você se ajoelha e ora pela sua família, primeiramente você está fazendo a Deus, por Deus e para Deus. Isso muda tudo. Quando eu entendo que o sim que eu disse foi para honrar o Senhor, antes de eu retirar esse sim, eu lembro, o meu sim não foi só para o Davi. O meu sim foi para ele. Eu preciso honrar o meu Deus através do sim que eu dei ao meu marido. Do sim que o meu marido deu a mim. O sim que você deu. O sim que você vai dar, noivo. É para uma pessoa falha, cheia de limitações e erros, igualzinha a você. O sim que você deu e o sim que você vai dar é para uma pessoa falha, cheia de erros, mas ela é igualzinha a você. Ela não tem mais erros do que você. Ela não tem mais defeitos do que você. Ela é errada assim como você. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram. Não foi só o seu marido que pecou, não. Não é só ele que erra, não. Você também, mulher. O sim que você deu não foi para uma pessoa perfeita. Ei, solteiro, pare de procurar uma pessoa perfeita, porque você não é perfeito.
Assuma esse papel, entenda isso. Quando nós entendermos isso, a gente vai aceitar o outro. Entendeu? A gente vai aceitar o outro. Eu vou aceitar que o outro tem inúmeras debilidades, inúmeras dificuldades, assim como eu também tenho. Assim como eu também sou. Mas apesar disso, você deu sim para uma pessoa que é única. Preste atenção nisso. Com todos os meus erros, do jeitinho que eu sou, Davi nunca vai encontrar alguém como Aída na vida dele. Do jeitinho que ele é, com os defeitos, com a qualidade dele, eu nunca vou encontrar alguém como Davi, porque ele é único. Deus nos fez únicos. Deus criou você e jogou fora. Não existe ninguém como você. Para de ficar menosprezando seu marido, seu filho, a sua família, porque não existe outro igual. Vocês são únicos. Você deu sim para uma pessoa que é única, que é cheia de defeitos, mas também tem muita qualidade. Você deu sim para uma pessoa que tem sonhos. E às vezes no meio do casamento a gente esquece disso. A gente só lembra dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos, daquilo que eu sonho, daquilo que eu quero. E você anula o outro, você esquece que o outro também quer, que o outro também sonha, que o outro também deseja, assim como você. Você deu sim para uma pessoa que é alvo da mesma misericórdia, da mesma graça e do mesmo amor que Cristo tem por você. Gente, isso é tremendo. Porque nós temos essa mania, esse pecado entranhado dentro de nós de julgar o outro. E muitas vezes está falando com meu esposo, que às vezes a gente até se segura para não julgar quem é de fora. A gente até consegue tratar o pecado de quem é de fora com mais misericórdia. Mas quando o pecado é de alguém da nossa casa, quando o erro, quando o defeito é de alguém da nossa família, geralmente a gente não se segura, a gente cai dentro, né? É ali. Não tem perdão, o que você fez não tem perdão. É assim que a gente age, quando na verdade deveria ser exatamente o contrário. E aí nós vamos encontrar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 19, um diálogo entre Jesus e os fariseus, homens corrompidos que não tinham ideia do que era aliança, foram falar com Jesus, o fruto da aliança de Deus com a humanidade, falando sobre divórcio. Mateus 19, de 3 a 8. Eu vou convidar a igreja a fazer essa leitura comigo de maneira responsiva, tá? Eu vou ler os ímpares e a igreja estará lendo os pares. Vamos lá? É assim, ninguém dorme. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma carne. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Amém. Jesus foi questionado por uma geração corrupta, que não tinha ideia do valor de uma aliança. Assim como eu e você somos questionados por colegas de trabalho que não conhecem ao Senhor Jesus, que dizem assim: mas se eu não estou me sentindo mais feliz, por que eu tenho que continuar casado? Mas se não é mais uma relação boa para mim, por que eu tenho que ser obrigado a continuar?
Quem é que nunca foi questionado sobre isso? Quem é que nunca foi levado a pensar? Quem é que nunca foi tentado a pensar dessa forma? E então Jesus vem trazendo, vem falando sobre esse fim, que as pessoas insistem em dizer que em muitas vezes precisa acontecer. O sim foi dito, mas o fim deve chegar. E fim no dicionário diz que é um momento de interrupção. É a conclusão de alguma coisa. É o último elemento. E o fim chega sim, gente. Chega, irmãos, quando aquela vida, aquele sim que eu dei para uma vida a dois, ela não acontece. Quando dentro de um casamento, as pessoas querem continuar levando vidas de solteiros. O fim chega. O fim chega quando aquilo que a gente imaginou que seria uma troca, não acontece. Só um se doa, só um perdoa, só um é flexível, só um faz. E aí o fim chega. Porque o sim que foi dado não foi cumprido. Quando a palavra é empenhada, ela não é levada a cabo. Realmente o fim chega. O fim chega quando o primeiro lugar que devia ser do Senhor Jesus dentro da nossa casa, ele não é mais do Senhor Jesus. E aí a gente volta no tema. Quando o amor, que é o próprio Deus, não habita na casa, como haverá amor sincero e verdadeiro dentro daquele lar? Se o amor não existe ali, e o amor é Deus, é a presença de Deus. E quando você vai ler Colossenses, antes desse versículo escolhido pelos irmãos, Paulo, ele relata novamente os pedaços do fruto do Espírito. E ele fala, longanimidade, paz, benignidade, paciência, mas acima disso tudo, o amor. É como se tudo isso fossem as colunas. E sobre essas colunas você coloca a base, o amor. Para a partir disso você continuar a sua construção. Era isso que Paulo estava dizendo. Mas se o amor, a estrutura, não está ali, onde você vai construir a sua casa, a sua família? Se Deus não está presente, se o lugar dele de honra, de primazia não existe, se o que existe ali é a sua vontade, se o que existe dentro da sua casa é o seu querer, se o que existe dentro da sua casa é o meu jeito, aqui é quem toca a música sou eu, quem quiser ficar é que dance a música que eu estou tocando, e tem gente que faz isso até com Deus. Aqui eu sou o rei. Aqui eu sou o cabeça. E há quantos homens se utilizando desse termo e dessa posição de forma errada, subjugando as suas esposas, tolindo as suas mulheres, oprimindo os seus filhos. E há quantas mulheres que não aceitam o seu papel de adjuntora, de auxiliadora, porque dá até coceira se falar a palavra submissão a elas. Por quê? Porque o amor não habita ali. Não o amor, o sentimento foi gerado pelo que eu vi e ouvi no Davi. O amor Deus, a presença de Deus. Porque quem me capacita todos os dias a amar e honrar o meu esposo é o Senhor. Quem vai te capacitar todos os dias a amar e honrar a sua esposa é o Senhor. Quem vai te capacitar todos os dias a ensinar, educar, disciplinar os seus filhos é o Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, irmão. Nós estávamos conversando essa semana sobre uma nova droga virtual. Vocês já viram? iDozer, né? iDozer é uma droga virtual, é através de música. Você compra isso, é legalizado porque ainda não foi, né? É comprovado todo o mal que ela pode causar. Perdão, irmão. Então, o que acontece? É uma música, só funciona com fone de ouvido,
produzida através de muito estudo científico. Foi um físico que descobriu isso em 1800 e alguma coisa. E o mal sempre quer distorcer e destruir aquilo que pode ser bom. E através dessa ciência foi feita essa sequência musical, que é só instrumento, e que ela gera na mente, no coração, no corpo, através dessas ondas binaurais, que não é bineurais, é binaurais, ela promove a mesma sensação que a cocaína, a mesma sensação e a mesma dependência que LSD e outras drogas. E às vezes a gente está achando assim, nosso filho está dentro de casa, está lá dentro do quarto, está tudo bem, pelo menos não está na rua. E de repente ele está se drogando dentro de casa. E a gente não deixa, a gente quer, pelas nossas próprias forças, edificar a nossa casa. Pelas nossas próprias forças, a gente quer promover segurança na nossa casa. Mas a Bíblia tem tudo o que você precisa. E ela diz, olha, não adianta colocar vigia. Se o Senhor não for a vigia, se Ele não estiver ali, em vão vão trabalhar as sentinelas. Se o Senhor não estiver na sua casa, irmão, se o Senhor não estiver na sua vida, irmã, não vai adiantar. A nossa casa vai ruir. Ele, o próprio Senhor Jesus disse isso, olha, todo mundo constrói família, ninguém se casa pensando em destruir a sua família. Mas as pessoas ignoram a base. Se construir sobre a areia, vai vir um vento, vai vir o temporal, vai vir a chuva e ela vai cair. E vai ser grande a ruína. Se você constrói sua casa sobre a rocha, também vai vir vento, vai vir temporal, vai vir chuva, vai vir adversidade, problema, mas ela vai ficar firme. Porque a rocha vai sustentar, porque o Senhor vai te sustentar. Vai ter problema, vai ter tentação para você retirar a promessa que você fez diante de Deus, de ser um homem segundo o coração dele, de ser uma mulher segundo o coração dele, mas você vai resistir. Você vai resistir porque aquele que habita em você vai te capacitar para isso. Não é pela tua força, não é pela tua ciência, não é pela tua posse. É pelo que Ele é. Então convida Jesus, amado. Convida Jesus para o teu meio, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento. Você jovem, não dê esse passo sem antes convidar Jesus para fazer parte disso com você. Peça a Ele, Senhor, prepara aquela que vai ser a minha disjuntora, mas me prepara para eu ser o homem que essa disjuntora precisa que eu seja. O fim chega, irmão. Chega mesmo. Chega para nós que estamos aqui de domingo após domingo. Se você não vigiar, se você não permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer, se você não permitir que Deus tire de dentro da sua casa o que Ele tem que tirar, se você não permitir que o Senhor seja Senhor da sua casa, o fim chega, irmão. O fim chega. E o desafio é justamente esse que Jesus colocou para aqueles fariseus. Ué, e aí? O que a gente faz? Dá carta de divórcio? Está tudo bem? Versículo 4, Jesus disse assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E aqui é a palavra que eu quero chamar a atenção para mim e para você. Para que o fim não chegue na minha casa, para que o fim não chegue na sua casa, nós precisamos aceitar o desafio de voltar ao princípio. Nós fomos programados para esquecer do princípio, como era o princípio. O nosso Deus é um Deus de princípios. E Ele criou no princípio todas as coisas, exatamente como devia ser. Então o primeiro desafio é nós voltarmos ao princípio. E no princípio Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Foi isso que Deus criou. Deus criou o casamento para um homem e para uma mulher. Para nós sermos
homens e mulheres, cada um com seu papel, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua função, respeitando o outro, valorizando o outro, enaltecendo o outro, encaixando-se no outro, mas entendendo que nós somos diferentes no propósito, não na criação. Assim como o machismo foi maldito e destruiu tantas pessoas e tantas famílias, o feminismo é maldito e destrói pessoas e famílias. Porque o ismo, o eu, a base ideológica não é a do princípio. Siga o princípio. Seja o homem que Deus quer que você seja. Quando Ele criou Adão, Ele deu a Adão responsabilidades. Homens, assumam a responsabilidade do seu lar. O princípio foi esse. Quando o pecado entra, a primeira coisa que acontece, Adão esquece o princípio. Foi a mulher que você me deu. Adão esqueceu tudo que Deus tinha dito a ele antes mesmo de Eva chegar. Vem cá, Adão. Vou te preparar. Você vai cuidar do jardim, você vai dar nome, você vai trabalhar. Você não vai ser preguiçoso. Você não vai ficar aqui fazendo nada, não. Você vai trabalhar, você vai honrar a casa que eu vou te dar. E aí então Eva chega. Mas a primeira coisa que ele faz é passar adiante a culpa. Homens, assumam o papel que Deus deu a vocês. Sejam o macho que a casa de vocês precisa que você seja. Seja o homem forte, firme, corajoso. O que transmite segurança. Eu estava conversando com meu esposo. Nós perdemos uma tia recentemente. E a minha prima, ela separou-se, não está casada. Ela tem um bebê de 3 aninhos. E aí hoje ela foi, semana passada, ao falecimento da minha tia. E aí essa semana ela disse assim, posso ir para a casa de vocês? Porque eu não tenho mais ninguém. E aí a gente estava conversando, né, Davi? Eu falei, ela tem um filho, né? Mas onde começa a família, gente? No casamento. Entendeu que está faltando alguma coisa ali? Está faltando quem vai transmitir agora o que para ela? Segurança. Esse papel não era nem da minha tia, esse papel é de quem? É do homem. É seu homem. Que vai transmitir essa, olha, eu estou aqui. Conta comigo. Mas quando a gente se retira desse lugar, alguém se coloca. A palavra de Deus diz que Deus usava Débora como juíza. Não era? Mas quando o Senhor falou com ela, o que ela fez? Ela respeitou a autoridade do líder. Ela foi falar com o líder. Ela falou, olha, vai lá e faça isso porque Deus ordenou. Ele falou, eu não vou se você não for comigo. Ele, olha, aí ela falou o quê? Aí é contigo. Se a glória não for dada a você, isso é problema seu. Quantos homens estão agindo assim, de forma covarde? Estão abrindo mão daquilo que Deus mandou você fazer. E aí a mulher se posiciona. Faz. E a gente está vivendo essa bagunça que a gente está vivendo na sociedade hoje. Por quê? Macho e fêmea os criou, cada qual com seu papel. Mas cadê? Qual é o meu papel? A gente perdeu muito tempo, igreja, falando sobre quem tem que lavar e quem tem que passar. A gente perdeu muito tempo falando quem é que tinha que cozinhar e quem é que tinha que lavar a louça. Isso é uma discussão pequena demais diante do papel que Deus deu a você, homem, que Deus deu a você, mulher. Vamos discutir, vamos colocar na arena o que realmente Deus quer de mim, o que realmente Deus quer de cada uma de nós. No versículo 5, Jesus continua conversando com aqueles homens e aí fala, vocês, né, não lembram desde o princípio? Por essa causa deixará o homem pai e mãe. Eu vou pegar nessa primeira parte. Deixar pai e mãe. O desafio de voltar ao princípio. Deixar pai e mãe significa sair debaixo de uma autoridade para passar a exercê-la. Casamento parabéns, você está sendo promovido. Antes, alguém provia. Agora você vai ser o provedor.
Parabéns, você está sendo promovido. Antes, alguém te protegia. Os nossos pais faziam isso. Mas agora, homem, você é o protetor. Que promoção, né? Ganhamos um trabalhão. Foi isso que vocês ganharam quando vocês deram sim. Quando vocês decidiram entrar nessa guerra. Porque eu não sei se eu disse, mas sabe o que significa desafio? É ser incitado, levado a combate, a guerra. Manter o sim é entrar numa guerra. Casamento, de acordo com o padrão de Deus, é entrar numa guerra. E a primeira guerra acontece dentro de nós mesmos. Eu preciso guerrear contra mim, contra o meu desejo de dizer não, contra o meu desejo de ser protegido, quando agora eu preciso ser o protetor. Por isso que Deus diz que chamou homens e mulheres. Somente homens e mulheres estão preparados para o casamento. Casamento não é coisa de criança. Casamento não é coisa de menino, de menina. Casamento não é para moleque e para moleca. Casamento é para homem e mulher. Então, há quantos anos você está casada? Há 30 anos? Parabéns, você tem sido uma mulher de fibra. Você tem sido um homem forte. Foi para isso que nós somos chamados. Para deixar de receber, para passar a ser e a doar. Você agora é o provedor. E quantos casais não assumem isso? Quantos adolescentes estão romantizando o casamento? Que eles querem casar e morar onde, gente? Com os pais. Não quer assumir a responsabilidade. Casa, vai morar dentro do quarto que já era dele. Não paga a luz, não paga água. Não, muito mal, se o pai ainda for um pouquinho mais bravo, bota para dividir as contas, pelo menos, né? Não, já diz o ditado, quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Ó, perna para que te quero. Vai aprender a ser homem e mulher dentro da sua casa. Mãe, pai, criem homens capazes de assumir a responsabilidade de um lar. Quantos pais estão pagando o boleto que os filhos criaram? Quantos pais estão assumindo netos fora do casamento, impedindo esse homem, essa mulher, de estarem assumindo a responsabilidade deles? Casamento não é para gente pequena, casamento é para gente grande, é para homem e para mulher. Então é para deixe seu filho crescer, deixe sua filha crescer. Mãe, ele falou assim comigo, vai lá e resolve com ele, foi você que escolheu. Mas não, a gente corre, né, minha filha. Ou então, né, o marido diz algo, uma negativa para a sogra, mas é minha mãe, né? E aí pronto, criou o ambiente de discórdia dentro de casa. Queridos, é para deixar. Você foi promovido. E quando a gente é promovido, até no trabalho, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Quando você é promovido, você vai ganhar mais, mas você também tem mais responsabilidade. Você foi promovido através do casamento, mas as responsabilidades aumentaram. São outras. Quando você era criança, qual era a sua responsabilidade? Estudar. Não era isso? E agora? Agora é bancar, é pagar as contas, é educar os seus filhos, é satisfazer a sua esposa, é satisfazer o seu marido. Essa é a sua responsabilidade agora. Então assuma. Você não criou o boleto? Agora tem que pagar, irmão. Não dá para devolver, não. Tá? A responsabilidade é sua. E a segunda parte desse versículo 5 vai dizer que a gente vai deixar e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não é uma afirmação, porque ele está perguntando se eles não lembram disso. Mas a gente tem essa afirmação lá em Gênesis 2, né? Então aqui vocês não lembram disso? Que depois de deixar eu preciso me unir. E aqui eu chamo a atenção de vocês, mulheres. Para o homem, né? Ele vai assumir a responsabilidade de deixar. E nós, mulheres, precisamos ser aquelas que estão no processo simultâneo da união.
Nós precisamos estar dispostas a fazer essa união, a fazer com que essa união dê certo. Nós precisamos estar dispostas e abertas para que a harmonização aconteça, para que o equilíbrio chegue no nosso lar. Nós somos peças encaixáveis, mas às vezes precisa de o quê? De um jeitinho, não é? É o ajuste, é o acordo. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Amós 3:3. Não dá, irmã. Aí a gente debateu esse papinho lá ontem, né? A gente com esse jeitinho todo especial de ser, né? O que a gente faz? Se não for do meu jeito, se não for da minha hora, se não for do jeito que eu quero. Mulheres, vamos facilitar o processo. A união, nós temos essa capacidade. Deus nos deu isso, de facilitar a harmonização, a união dentro da nossa casa. Nós falávamos ontem, quando a mulher está estressada, como é que fica o ambiente da casa? Tenso. Não é? O pai já fala assim, ó, tua mãe está estressada, tu já sabe, né? Quando a mulher está alegre e feliz, como é que fica a casa? Uma maravilha. Entendeu, irmã? Qual é o teu poder dentro da tua casa, irmã? Esse é o poder que Deus nos deu de harmonia, de equilíbrio, de paz, de tranquilidade. Quando nós fomos chamadas para sermos adjuntoras, auxiliadoras, foi para administrar isso tudo que se chama família. Então não se sinta menosprezada, pelo contrário, grande é a tua responsabilidade, mulher. Pode acreditar, se tem algo fora do lugar, a mulher tem o poder, tem a capacidade de ajustar. Irmã, não abra mão. Não abra mão dessa maravilha que Deus nos deu. A união que Deus proporciona, pede, indica para o casamento, irmão. Não é essa união que o mundo está dizendo. Não é proximidade. Não é estar um do lado do outro, simplesmente. Não é aquele, ó, tamo junto, hein? Soquinho, bate aqui, conta comigo. Não é essa união que Deus propõe para o casamento. A união que Deus propõe para o casamento, quando Ele diz que o homem vai se unir à mulher, e os dois serão uma só carne, é de unicidade. É de se tornar único. É de se tornar uma coisa só. Essa é a proposta de Deus para o casamento. Mas as pessoas estão achando que casamento é água e óleo. Pega um copo, irmão. Bota água. Agora bota lá. Bota um pouquinho de óleo. Mexe, 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 mexe. Você coloca energia, você fica até cansado, né? Para de bater. O que você vai ver dentro do copo? Água e óleo. Tá na mesma casa, mas não são um. Estão na mesma cama, mas não são um. Tem o mesmo filho, mas não são um. Não tem acordo, não tem unicidade. Estão juntos, mas não são. É isso que nós estamos vendo hoje. Deus não propôs isso para você. Deus não quer que você esteja junto com seu marido. Deus quer que você seja um com seu marido. Deus não quer que você esteja junto com a sua esposa. Ó, conta comigo. Deus quer que você seja um com a sua esposa. Sabe o que Deus quer de nós, irmã? Quando a gente fala de água. Por que a água, que é o solvente, né? Universal. Quase que tudo a água consegue dissolver. Por que não consegue dissolver o óleo? Porque a molécula do óleo é muito grande. Quantos de nós, irmão, não permitimos que o nosso casamento se torne um só, porque o nosso ego é muito grande, porque a gente está inflado, porque a gente está cheio da gente mesmo, das nossas razões. Quantos pais não perdoam seus filhos, porque estão cheios de razão? Quantos filhos não perdoam seus pais? Não consegue se colocar no lugar do pai. Eu não aceito que ele fez isso comigo. Não entende que às vezes ele só reproduziu uma atitude que ele teve, que fizeram com ele também. A gente está muito inflado, está muito cheio. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus é contrário a isso. Deus diz, olha, é para se esvaziar para eu poder encher. Olha, é para diminuir para você poder me enaltecer. O reino de Deus é diferente da proposta de tudo que a gente tem visto por aí, irmão.
Então não é para estar junto, é para se tornar um só. Se você tem sido essa molécula de óleo, se você tem sido essa resistência na sua casa, se você tem sido essa mulher, esse homem, que não tem permitido que o casamento se torne um só, peça para Deus te quebrar, querido. Sabe por quê? Porque Ele é aquela pedra que esmiuça. Não tem molécula grande para Ele, não. Se você for barro, Ele te quebra e te faz outro, te faz novo. Não tem nada que seja impossível, difícil para o nosso Deus. Então Deus faz, Deus cria, nova todas as coisas. Deus pode mudar o seu casamento. Deus pode mudar o seu filho. Deus pode mudar a sua esposa. Deus pode converter a maldição em bênção, a tristeza em alegria. É só deixar Ele fazer. A proposta que Deus tem para mim e para você é de água com açúcar. Pega um copo d'água, bota açúcar, mexe. Quando você parar de mexer, o que você vai ver? Você vai ver a mesma água? Você vai ver o açúcar? Você vai ver uma mistura diferente, não é? Mas você só vai ver uma coisa. Quando você provar daquela coisa, dessa nova coisa que foi criada a partir da água com açúcar, qual é o sabor que você vai ter? Um sabor doce. Você vai identificar. Pô, tem um pouquinho de açúcar aqui nessa água, não tem? Você vai saber que tem água e você vai saber que tem açúcar. Deus não propõe um casamento que aniquila o outro. Deus propõe uma unicidade que produz coisas novas. E água com açúcar é o quê, irmão? Remédio. Não é isso? Quando está tudo dando errado, quando alguém está nervoso, alguém corre para dar o quê? Água com açúcar. Casamento foi o que Deus criou para criar algo melhor. Homem é bom, mulher é bom, mas homem com mulher no casamento, segundo o Senhor, é melhor ainda. É essa união que Deus quer que a gente tenha, de unicidade. O açúcar não deixou de ser açúcar. A água não deixou de ser água, irmão. Mas agora eles estão juntos. Aí Jesus falou assim, olha, o que Deus uniu não separa o homem não. O homem não separa. Mas infelizmente criaram uma tal de destilação. E até a água com açúcar, sem você ver mais o açúcar, está todo dissolvido. Mas se ele passar por um processo químico, consegue-se separar a água do açúcar. Se você permitir que o mundo entre na sua casa, se você permitir que o seu ego seja maior do que o seu amor, se você permitir que o diabo, que as artimanhas de Satanás adentrem o seu lar, aquilo que Deus uniu pode ser separado. É triste, irmão, mas é real. Não porque Deus é fraco, não. Mas porque Deus não faz o que você tem que fazer. Querido, só oração não resolve problema, não. Não adianta orar pelo seu marido se você continua maltratando ele. Não adianta orar pela sua esposa se você continua sem respeitá-la. Não adianta orar pelos seus filhos se você não senta para educar, irmão. Não adianta, porque Deus não faz o que você tem que fazer. Deus colocou a árvore e disse, olha, não come não, vai ser mal para vocês. Poxa, Deus podia impedir, mas Deus não faz aquilo que o homem precisa fazer. Existem coisas na sua casa que é você que tem que fazer, irmão. Não deixa o teu orgulho destruir o seu relacionamento. Pede perdão. Pede perdão. Não deixa o distanciamento, a frieza acabar com seus relacionamentos. Dá o primeiro passo, não fica esperando o outro dar não. Chega hoje em casa, dá aquele abraço que você não dá no teu filho há muito tempo. Dá aquele cheiro nele e fala, meu filho, eu me orgulho de ser seu pai. Meu filho, eu me orgulho de ser sua mãe. Meu filho, obrigada, meu filho. Porque você me ensinou o que é amar de verdade.
Não espera o seu filho fazer isso não. Liga para ele, não mora contigo, liga para ele. Mas ele não me liga, ele não me procura. Procura você. Liga para ele. Ei, mulher, que está guardando mágoa, que está deixando raiz de amargura brotar no teu coração, fincar no teu coração. Não espera ele perceber o erro, não. Dá o primeiro passo. A palavra de Deus diz, olha, que se teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai até ele. Vai você. É isso que Jesus nos ensina. Dá o primeiro passo, irmão. É muito fácil a gente dizer que o diabo destruiu a nossa casa. É muito fácil a gente dizer que foi o diabo que acabou com o seu casamento. O difícil mesmo é a gente reconhecer a nossa parcela nisso tudo. Difícil mesmo é a gente entender que em algum momento a gente perdeu no desafio do sim até o fim. Porque um casamento em Deus, uma família em Deus, vai encarar desafios. Vai enfrentar desafios. A verdade é que o fim vai chegar para todos nós. Para uns vai chegar porque vai desistir. Eu não quero mais, eu não aguento mais, para mim já deu, chega. Para outros vai chegar, como Jesus adiante vai falar sobre o adultério, por causa de erros e pecados que destroem as bases familiares de confiança, de segurança. Mas nós estamos trabalhando, essa igreja está trabalhando. Pastor Eusébio, pastora Márcia, o bispo, a sua esposa, estão trabalhando para que o seu fim chegue quando vocês estiverem bem velhinhos e só a morte possa separar vocês. O meu fim vai chegar. Um dia a morte vai nos separar, mas só a morte. Porque eu vou lutar todos os dias para que o sim que eu dei seja renovado todos os dias. O fim vai chegar para você também. E que seja somente esse fim, querido. Que somente aquele que uniu determine o tempo de dizer: parabéns, vocês concluíram a etapa, vocês venceram e vocês foram agora novamente promovidos. Agora vocês foram promovidos para a glória. Que só a glória venha nos separar, queridos. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Deus já está fazendo a dele. Quando promove um encontro desse, quando uma igreja se abre para falar de família, quando uma igreja não se preocupa com o que está arrecadando, mas com o que está doando, é Deus fazendo. É Deus movendo. E você? Vai ser mais um domingo na sua vida? Vai ser mais uma ministração sobre família que você ouviu? Vai ser mais um arrepio que você sentiu? Ou você vai: Senhor, a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser uma mulher nova na minha casa. Eu quero assumir a minha responsabilidade. Senhor, a partir de hoje eu quero ser um homem novo na minha casa. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ser um filho melhor. Filho, quantos filhos estão aconselhando os pais: chega, não aguento mais essa casa, por que vocês não se separam? Não usa a tua boca para amaldiçoar não, filho. Vai para dentro do teu quarto, ajoelha e clama: Senhor, salva a minha família. É isso que você tem que fazer, filho. Ser boca de Deus e não fonte de maldição. Quantos filhos chegam para a mãe: mãe, larga esse homem, não sei como você atura ele. Faz isso não. Fala: mãe, como eu me orgulho de você, pela tua persistência, pela tua fé. Mãe, eu desejo que Deus venha honrar você. Usa a tua boca para abençoar, querido. Seja bênção. Cumpra com o propósito de Deus na sua vida. Porque família é coisa de Deus e precisa estar em Deus. Não tem que estar em mim, na minha força, no meu conhecimento, pautada em nada além de Deus. Porque Ele vai te capacitar, vai te honrar, vai te ajudar, vai te esforçar.
vai cumprir a promessa dele de que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa, é aliança. E o Deus que faz promessa, o Deus que fez a aliança, Ele é fiel para cumprir. Eu creio que a tua família, eu creio que a tua casa, que o teu casamento, que os teus filhos estão sendo abarcados, abraçados por essa promessa. E já são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Saio daqui feliz porque o Senhor falou ao meu coração. E eu tenho certeza que falou ao teu também. Porque Ele é o Deus da família. Amém e amém.